Bem, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente, Dr. Salésio, agradecer ao nosso ex-presidente do SESCOM, Lúcio Fernandes, e dizer da nossa satisfação de estar aqui hoje. Isso eu sempre faço lá no Tocantins, na condição de vice-presidente do Sindiconde. Quando a gente tem um tempinho, a gente costuma dar uma andada nos 139 municípios, explicando esse cerne que hoje está aí hoje, que é a corrupção. E nada melhor do que explicar isso quem é um auditor do tribunal, né? Eu sei que aqui a maioria é da iniciativa privada. Ninguém milita, às vezes vocês moram no Rio, eu falo porque o Tocantins é um estado pequeno. Nós temos 2 milhões de habitantes. É uma favela do Rio, né? E aqui acho que vocês também nem vê falar em tribunais de contas. Tribunal de Contas é um órgão que fiscaliza as prefeituras e o Estado, né? E eu falo isso porque no meu estado eu dou palestra e muita gente fala, o tribunal é órgão da justiça, eles nem sabem que é um órgão auxiliar do poder legislativo. E às vezes gente formada, advogado, engenheiro, você chega para dar uma palestra em uma cidade importante, eles falam, o Tribunal de Contas é órgão do judiciário. Aí você tem que falar, não, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Câmara Municipal, a nível de município, né? Ele emite parecer nas contas, nos balancetes, e quem julga as contas é o poder, no caso a Assembleia Legislativa a nível de Estado, e as câmaras municipais a nível de município. E diante desse sistema que o país está passando, o Rio de Janeiro também, né? A gente tem acompanhado aí como que está, 2 ex-governadores presos, o nosso também do Tocantins foi preso, e isso fortalece muito a nossa função de auditor do tribunal. Isso tudo é trabalho nosso. Nós não temos poder de polícia, né? Aqui tem um colega que é do tribunal, que é do Maranhão. O tribunal emite o parecer, só que quem manda prender já não é nós. Mas tudo começa lá na minha origem, na minha auditoria, que detecta que coisas erradas, e depois o Ministério Público que pune, né? Então está aí, a contabilidade pública como instrumento de controle de gastos públicos e combate à corrupção. Não tem uma coisa mais importante para o gestor hoje, que é o prefeito e o governador, de ter uma boa contabilidade. Eu falo isso porque dei aula há muito tempo e parei por causa das minhas viagens. Eu viajo muito, né, no município, e não tinha como ficar dando aula. Então o pessoal não entende essa questão da contabilidade pública. Existe o controle interno e o controle externo. E isso tem que ser exercido pelo contador, que é ele que sabe a legalidade, né? Vê um processo, ele emite o parecer. A Constituição Federal é bem clara. Hoje a questão do controle interno, ele responde solidariamente com o gestor, no caso o governador e o prefeito. Se ele autorizar uma despesa que foi legal, ele responde solidariamente. Então é uma coisa que eu sinto honrado em estar aqui com vocês, para a gente debater, e quero que vocês me perguntam, né? Então, tudo que está aqui, deixa eu mudar aqui. Segundo. O Brasil não é um país corrupto, é apenas um país pouco auditado. Isso é o Stephen Kent que diz. Por que ele diz isso? Vamos tirar uma noção pelo Rio de Janeiro. Eu sei que aqui o orçamento do Tribunal de Contas é mais de 800 milhões, eu vi aqui, para vir dessa palestra. E quantos auditores tem aqui? Eu falo pelo meu estado. Nós temos 139 municípios, uma população de 1,5 milhão de habitantes. Nós hoje, do Tribunal de Contas, nós somos 75 auditores. No caso, né, e alguns técnicos de nível médio, para você ver, para fiscalizar 139 municípios. Mas os estados, secretarias, é praticamente impossível. Então eu tenho um dado aqui, deixa eu pegar para vocês, que eu achei um absurdo isso aqui. No caso de auditoria independente, o Brasil, né? Para cada 24.615 habitantes, que é um número bem superior ao de país europeu, né? O Brasil só tem um auditor para quase 25 mil habitantes. É muito pouco. Né, Raimundo Bem?
Então, vocês tiram uma noção o tanto que é complicada. Então, a corrupção, ela está generalizada por isso. Então, não é essa questão, é falta mesmo de auditoragem, de auditoria. E principalmente pela omissão do próprio órgão nosso de fiscalização hoje. Aqui no Rio de Janeiro, vocês viram os escândalos da Petrobras. Todo dia vocês vêem na contabilidade criativa, né? Será que essas empresas de auditoria independente, os auditores foram capacitados, como exige a lei? Será que o Conselho Federal fiscalizou? Como foram emitidos esses pareceres de auditoria? Quem são esses contadores? Estão em dia com o Conselho? Fizeram a capacitação técnica? Então, é isso que é a preocupação. Então, a nível de Estado, eu não tenho dúvida, né? O Rio de Janeiro está aí, a prova. O meu Estado está lá, o ex-governador preso também. Então, o país está mudando. Nós temos que acreditar que dias melhores virão. Esse trabalho que o Raimundo Abem fez aqui na nível de Conselho, eu enfrento esse problema lá há mais de 10 anos, Raimundo Abem. Eu sempre acompanho essa questão do portal da transparência e peço aos colegas aqui do Rio, de outros estados que estão, para fazer esse trabalho. A lei de acesso à informação nos dá esse poder. Ela é desde 2011 que todo órgão público é obrigado a dar informação. E nosso Conselho Federal, nós sabemos que é uma autarquia pública, né? Ela tem que dar essa informação, que o dinheiro é nosso. Então está aí, é uma reflexão. As pessoas quebram um banco, falsificam a contabilidade, enganam o governo e o público em geral, dão prejuízo ao povo e depois disso se julgam donas de uma série de direitos, como se fossem injustiçadas. É um país curioso esse meu país, é do Carlos Eduardo de Freitas. Então o que ele quis dizer com isso? Ele faltou de respeito com a nossa profissão, né, professora Guadalupe? Então, quer dizer que falsifica a contabilidade. Isso é que nós estamos vendo há 10 anos, todo dia. Lá no Tocantins, todo dia tem uma manchete sobre contabilidade. Coisa errada, balanço montado. E onde está o nosso conselho? Como o doutor Salésio falou aqui. Então, nós temos que ter essa preocupação. Alguma coisa está acontecendo por esses balanços maquiados, contabilidade criativa. Então, nós não podemos aceitar, né, a imagem da nossa profissão. Eu falo isso porque, na minha condição de chefe de auditoria, todo dia eu sou procurado por corrupção. Até contei para o Salésio, a pessoa que eu enfrentei no conselho é um contador público, que está lá no conselho há 20 anos, comandando. Em 2013, eu fui fazer uma auditoria numa cidade que chama Aliança do Tocantins. Ela tem 35 mil habitantes. E esse contador, acho que prestava serviço para ele, e aí ele tentou armar contra mim, né? Em 2013, eu disputei a presidência do conselho. E ele, quando eu cheguei, me apresentei com a portaria do presidente do tribunal, que eu ia auditar, esse contador e o prefeito me chamou numa sala. Falou, ó, doutor, eu estou com um problema num convênio, e questão de documentação, veio um pessoal aqui do tribunal ano passado, nós ajeitamos aí o hotel, vou dar uma ajuda para o senhor aí. Eu falei, ó, prefeito, essa questão, se algum colega veio aqui, o senhor pagou o hotel, deu uma ajuda para ele, eu não quero nem saber quem é essa pessoa. Nós estamos tendo vários colegas respondendo na corregedoria, e ele vai ser punido por isso. Agora, se o senhor está com alguma pendência em convênios, ela vai ser relatado. Eu vou fazer a relato. Ele colocou uma pacoteira de dinheiro na minha frente, e eu estava sendo filmado por essa pessoa, que é sócio hoje do presidente do conselho, tentando me pegar. Ele estava com uma caneta de filmagem e colocou ali, devia ter uns 100 a 200 mil, só de pacote, que era, ó, o senhor pega isso aí e tal. Eu falei, não, rapaz, isso não é o meu perfil, eu vou apontar o que tiver de errado. E depois essa pessoa, que é esse contador, que chama Adriano, me contou que aquilo estava sendo armado por esse atual presidente do conselho, que era para ter essa coisa contra mim, para usar na campanha, né? Então, para vocês verem o ponto que a gente enfrenta, né, Lúcia? Então, graças a Deus, eu tenho um bom salário, graças a Deus, vivo bem com o meu salário, e penso que nosso país, nós temos que deixar ele melhor para os nossos filhos. Eu tenho um filho ainda de 8 anos, já tem de 25, quero ter netos e quero deixar esse país melhor. Então, é através do nosso trabalho, né? E vamos valorizar a nossa profissão. Olha aí, ó, o custo da corrupção no Brasil. Esse trabalho é de 2012, não tinha Lava Jato. Vocês imaginam. Olha aí, ó, ela era um prejuízo de 100 bilhões por ano. Vocês imaginam agora com a Operação Lava Jato. Era dinheiro suficiente para erguer 1 milhão de escolas públicas,
construir 2 milhões de casas populares, edificar 10 mil hospitais públicos de médio e grande porte e equipá-los. Você vê, hein? Então nós vamos, se em 2012 a FGV, que a professora Guadalupe estudou lá e sabe que são preparados, calculou isso, hein, Guadalupe? Imagina agora. Verdade. Que país rico, hein, gente? As contas públicas, né? Olha a importância da nossa contabilidade pública. E é uma coisa, Salésio, que nós vamos discutir amanhã, a questão do nosso grade curricular. Por quê? Eu, quando formei na PUC em Goiás, em 87, em Goiânia, eu estudei um semestre de contabilidade pública. Isso é uma vergonha. Então, por que a maioria não exerce a área de contabilidade pública? Hoje nós temos a demanda, temos carência. Lá no Tocantins, nós não temos profissional na área de contabilidade pública. Vocês têm uma noção, o município 0,6, um contrato de um contador público, ele às vezes pega 4 prefeituras, é 12 mil reais. Então, para você ver, não é um mau salário, né? E, às vezes ele não tem só uma prefeitura, ele é um empresário contábil da área pública, ele tem 4, 5 prefeituras, e nós não temos, é carente, como deve ser aqui no Rio. Até porque eu acho que as universidades têm que também voltar o acadêmico para a área de contabilidade pública. Para ele ter essa noção, para dentro do curso, ele fazer essa opção, se eu vou exercer a área comercial ou a área pública, ou a área agropastoril, né? Então, não temos. Então, a questão das contas públicas hoje, depois do advento da LRF de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o colega do Maranhão que está aqui, é do TCE, sabe, nós contadores públicos somos supervalorizados. Até porque, diferente de vocês, aqui a maioria é empresário da área comercial, vocês sempre são o último a receber, não é? Eu já fui dono de escritório antes de ser concursado, eu lembro, em Goiânia, no próprio Tocantins, contador sempre é o último a receber. Ainda é assim, Lúcio? Então, na área pública mudou, hein? Na área pública mudou com o advento da LRF, né, colega do Maranhão? Lá é o vinculado. No Tocantins sai o FPM dia 10, já vai o do salário do contador. Por quê? Se ele não tiver em dia com a contabilidade, os recursos são bloqueados, não vem convênio, não recebe nada, então ele tem que estar prestando conta aonde? Tribunal de Contas, né, no Ministério da Fazenda. Onde é vinculada a nossa contabilidade pública hoje? Às vezes vocês da área comercial não sabem. Nós somos legislados tudo pelo Ministério da Fazenda, que é na Secretaria do Tesouro Nacional. É que rege toda a contabilidade pública. E olha que de 2008 para cá, ela muda. Tem mudado e nós temos sido valorizados. O contador público hoje, na gestão pública, ele é tudo. Ele hoje é muito responsável, né, e tem, olha aí, o orçamento, a receita, a despesa, custo, a LRF, as licitações, tudo isso aí é com o contador. Então, não é fácil, né? Mecanismo de combate à corrupção. Todo mundo vê falar nela, que é a LRF, né, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Transparência, que é a 131/2009, e a Lei de Acesso à Informação, que é a 12.527, ali ficou errado. Eu tenho que lembrar toda vez de arrumar, mas a vida nossa é corrida, não é 12.257 não, é 12.527. É a Lei de Acesso à Informação. Essa lei, gente, ela veio para mudar tudo. Hoje todos nós temos direitos, vocês têm direito de pedir aqui na Assembleia, no Tribunal, entra lá no portal da transparência, solicita o que vocês querem. E eles têm 15 dias para informar. Se não informar, é Ministério Público Federal, né? Então, essa lei aí fez com que o pessoal do Tocantins, lá do Conselho, me odeiam. Por quê? Tudo eu peço, né, informação. Lá o orçamento é pequenininho, é 2 milhões, mas vocês podem olhar no portal, no site, e veja qual é o conselho mais, na estatística que tem, é o nosso do Tocantins. E é só eu que pergunto. No início eles não me respondiam, aí eu acionei o Ministério Público Federal, agora quando eu peço qualquer coisa, eles me informam. Então ela é muito importante, essa lei de acesso à informação. Desafios enfrentados. Qual que é o desafio mais enfrentado? No Tocantins, lá era o seguinte, antes da LRF de 2000, eu tenho 27 anos que sou concursado lá como auditor. Lá era o seguinte, Lúcio, o prefeito... Lá os bancos, ele só tem maioria o Banco do Brasil, cidades pequenas, né, só a capital e mais uns 10 municípios que existem outras agências bancárias. O prefeito pegava o cheque da prefeitura, antes da LRF, colocava no bolso, e deve ser assim no Maranhão, deveria ser.
e que saía comprando, ele mesmo, não fazia o prévio empenho, não fazia licitação. Aí dia 30 ele ia no banco, pegava o extrato bancário, do dia 1º ao dia 30, e entregava para o contador, ó, vai comprar nota. Era assim ou não era no Maranhão? O contador lá deve saber, antes de 2000, né? Aí veio a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que valorizou o contador público. Com todo respeito aos colegas da área comercial, mas no Tocantins o contador público ele tem outro perfil. Você vê o contador público, ele está de terno, ele anda numa caminhonete, ele anda mais bem. A postura, né? O convívio dentro do tribunal. Apesar que o próprio Tribunal de Contas, eu sou assim, eu quero valorizar a classe, eu às vezes enfrento até conselheiros lá por isso, porque eu acho que quem mantém aquela instituição somos nós. O Tribunal de Contas hoje é um órgão que gasta mais de 200 milhões por mês para manter aquela estrutura. E quem alimenta aquela estrutura? Somos os contadores. Então lá hoje tem sala para ter xerox, como é a OAB, para tratar bem o advogado, porque eu pedi. Eu já enfrentei o conselho lá por 3 vezes, enfrentando um grupo que está lá há 23 anos comandando o conselho. E eu já enfrentei, e diante disso, por ser servidor, eu vou no conselheiro e falo, conselheiro, mas você precisa fazer isso, o contador vem aqui, ele não tem condição de tirar uma cópia, é ele que alimenta essa casa. Aí, não, Dede, vamos arrumar, com muito custo eu vou conseguindo. Não sei se no Maranhão o contador público já melhorou. No Tocantins, eu falo isso para vocês, a briga minha lá, estou lutando pela carreira do contador público, vamos aprovar ela, se Deus quiser, até o ano que vem, que é a carreira diferenciada. Aquele que exige a carreira de contador público no Estado, ele vai ter uma carreira diferenciada por essa responsabilidade. De 2000 para cá, o contador, ele é tudo na administração pública, ele é cobrado, né? Ele responde junto com o prefeito. Então, quando você fala vontade política, é a vontade política de quem? Do prefeito, do governador, de dar autonomia para o contador e respeitar ele. Se ele falar, ó, prefeito, não faça isso, por isso, por isso, por isso, vai dar problema, evitaria o quê? Da Dilma ter... Por que a Dilma perdeu o mandato? Porque ela não valorizou a contabilidade, né? Suplementou sem ter autorização do Legislativo. Muita gente fala, isso foi como que eles falam o nome, Lúcio, que é um golpe. Não foi golpe, não. Nós que somos profissionais da área, viu que ela não respeitou a contabilidade, né? Se ela tivesse respeitado, eu tenho certeza que não acontecia. Órgão integrante, por exemplo, Tribunal de Contas, ele é um órgão integrante do Congresso Nacional, isso é o que? É o TCU, né? Quando se fala a nível de Estado, ele é um órgão integrante da Assembleia. E a nível onde tem o Tribunal de Contas dos municípios, que existe 6 estados, que existe Tribunal de Contas Municipal, que só fiscaliza as contas dos municípios. Até a Constituição de 88 podia, né? Aí foi vetada a criação, não se cria mais Tribunal de Contas dos municípios. Existem 6 estados, acho que Bahia, Ceará, que no Rio de Janeiro não tem não, né, Lúcio? Só tem Tribunal de Contas estadual. Tem do município? Deixa eu ver aqui. Tem, né? São 6 estados só que tem dos municípios. Até o Tocantins tentou criar, mas lá não passou não. Em 89, 90 tentaram criar, mas foi vetado, não aceitaram. Órgão auxiliar do parlamento. Quando ele quer dizer o órgão auxiliar do parlamento, como que ele quer dizer com isso? Que ele é um órgão auxiliar, ele não julga, ele aprecia. Quem julga as contas é a Assembleia. Por exemplo, nós lá eu emito um parecer, esse parecer vai para o conselheiro, se ele me acompanha ou não, ele pode falar que o meu parecer está errado, né? E aí quem vai julgar lá é a Assembleia, no caso as contas do governo. Nos casos da prefeitura, é a Câmara Municipal, mas geralmente em cima do que eu falo. Então eles também não querem pôr o deles na reta. Se eu falar que a coisa está errada, como é que eles vão contra? Tem as audiências públicas, a lei de responsabilidade exige isso. Então a coisa mudou muito, né? É um órgão autônomo. Ele é autônomo por quê? Nós temos um orçamento próprio, nós temos a lei nossa do Tribunal de Contas, lei orgânica, regimento interno. Então nós temos a nossa autonomia. Órgão administrativo independente. Nós somos independentes por isso, né? Nós temos a nossa autonomia. Orçamento. Agora, olha a força nossa aí. É o que eu falo. Até quando eu dei aula 2 anos atrás, quando eu parei essa questão de viagem,
eu procurava muito despertar os alunos de contábeis. Não sei se o Salésio nota isso, a Guadalupe. Os alunos não gostam de ler, né, Guadalupe? É lá em Minas é assim também? E contador tem que interpretar a lei, nós trabalhamos com lei. Eu mesmo fui fazer direito há 10 anos atrás, eu formei em Ciências Contábeis em 87 e fui me sentir obrigado a fazer direito. Pelo que os convênios, licitações, era tudo lei. E eu também não gostava não, eu aprendi a gostar depois que eu fiz direito. Porque contador trabalha com lei, olha que coisa bonita aí, ó. Isso aí é tudo, pô. E o contador não sabe disso. Olha aqui, nós temos tanto de artigo aqui que fala na Constituição Federal. Cadê o nosso conselho, Salésio? Está tendo a reforma da PEC, projeto de emenda do 040, que vai unificar os tribunais de contas. Cadê o conselho brigando para nós ter vaga para contador lá? Não tinha ninguém do conselho. Eu tive dia 8 a 11 de novembro em Brasília, sobre a PEC 40. Reformulação dos tribunais de contas. Por que os advogados brigam para ter o 5º constitucional do Supremo? Está lá um advogado indicado, que é dono de escritório. Por que nós não estamos brigando para ter a vaga do contador, do bacharel? Nós temos 7 conselheiros, é a Constituição que diz isso, em todos os estados. No Tribunal de Contas de Tocantins, nós não temos nenhum bacharel em ciências contábeis. Olha o nome, conselheiro de contas. E nós não temos um contador, nós temos lá engenheiro, temos médico, tem um psicólogo. Isso é brincadeira, gente. Então está tendo agora uma PEC tão importante, né, doutor Giovanni? E nós não vemos um conselho de contabilidade brigando para nós ter uma vaguinha só. Né? O que é isso de 7 ter uma? Quando se fala em contas é coisa nossa, né, Zé Maria? Olha aqui, ó, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Está aqui na Constituição. Tão fácil. Sei que má vontade é essa do conselho. Então, eu acho que isso, Salésio, eu vou encaminhar amanhã. A PROCON vai ter que encaminhar um expediente ao Conselho Federal para que ele entre nessa briga, para nós termos essa vaga do 5º constitucional para um bacharel em ciências contábeis, um profissional. Nós vamos ter que escolher, como a OAB indica do 5º constitucional, um advogado para o STJ, nós indicar para o TCU e a nível de Estado para os TCE. Né? Então, é uma coisa que vai valorizar muito a profissão. Não estamos pedindo nada demais, nós vamos pedir só para adequar a Constituição. Olha aí, ó, a nossa legislação infraconstitucional. Tudo contabilidade, gente. Eu fico doente, não sei se é porque eu gosto da minha profissão, tudo que eu adquiri na minha vida é com a contabilidade. Tanto é que eu não falo de advogado, não. Eu falo, a primeira coisa que eu falo é que eu sou contador. Eu nem faço questão, até porque eu criei minha família toda, eu tinha escritório, aí quando eu cheguei, falei, eu tenho que dar um jeito de agora ter uma estabilidade. Aí eu fui estudar, eu queria ser auditor. Eu conheci a estrutura do Tribunal de Contas em Rondônia, quando eu era auditor lá das centrais elétricas, eu formei em 87 e passei num concurso para auditor de uma estatal em Rondônia. E lá eu era fiscalizado pelo Tribunal de Contas em Porto Velho. Aí eu achava aquela carreira bonita, aí eu cheguei em Tocantins, teve o primeiro concurso, eu preparei e acabei passando. Aí larguei escritório. Né? Olha aí, a nossa legislação. Tudo é contabilidade, gente. Olha aqui. Chega, eu fico... Olha essa lei aqui, ó, que rege. Essa lei aqui, ó, é a 4320, que rege a administração pública. É tudo nossa do contador. E eu fico doente. Eu vou auditar lá o estado do Tocantins, o colega do Maranhão sabe. Está lá. Diretoria de Contabilidade. Aí eu chego para falar com o cara, me apresentar, que vim. Não, sou advogado. Sou administrador. Sou economista. Ninguém da área está exercendo a função de contabilidade. E olha a lei que rege a administração pública. Está aqui, ó, 28 artigos que fala da contabilidade. Será que era difícil incluir nela e na Constituição para falar que o cargo no setor público ligada à contabilidade ser exercida por um bacharel? Eu acho que não tem dificuldade. Alguém aqui já viu um promotor, um delegado de justiça, um juiz, sem ser advogado? Então isso tem que partir de nós, do nosso conselho. Se nós não mostrarmos nossa força hoje com quase 540 mil profissionais, e o momento eu acho que é agora, eu sempre falo isso para o Salésio. Foi uma pessoa que eu conheci há 10 anos, aprendi a respeitar, conheci, lendo os artigos dele, e a gente começou, eu candidato lá em Tocantins, ele no Rio Grande do Sul, a gente conheceu
na internet. E ficamos amigos e resolvemos criar essa entidade, que eu tenho certeza que é ela que vai mudar essa profissão. Não é fácil. Eu já falei para o Salésio, eu deixei de ser conselheiro no tribunal por isso, por estar enfrentando esse sistema. Me perseguiram, era a vaga que era minha, de carreira de auditor, perdi porque estamos mexendo numa coisa forte. Não é fácil enfrentar esse sistema, mas temos que ter perseverança. Olha aí, ó, Lei 10.180/2001, a Lei Complementar 135, ficha limpa. Olha esse projeto de lei, gente, que vai mudar essa lei que eu mostrei para vocês. Ó. Vai mudar agora. Olha ele aqui. Ó. Deixa eu pegar só para vocês verem que coisa mais interessante que nós estamos perdendo. Só para... Olha ele aqui. Tudo riscado. Eu estudo muito, eu gosto da... Aqui tem 28 artigos. Em nenhum momento, Salésio, nem falem nas normas nossas do Conselho Federal. Isso é triste, né? Tá agora, vai ser aprovada. Essa Lei 4.320, ela é de 64, ela vai ser revogada e vai entrar em vigor já revogando ela e criando isso aqui. Então, qual o interesse que o Conselho está tendo de gastar aqueles milhões de diárias, criando normas brasileiras de contabilidade aplicada, se nem o órgão público federal vai respeitar ele? É complicado, né, Franca? Então, acho que está faltando boa vontade do Conselho, não estão tendo interesse de participar, porque está aqui ó, o projeto de lei que vai ser aprovado. Eu acredito que ele vai aprovar agora, antes do recesso. Então, está tudo aí. Essa portaria nossa do Ministério da Fazenda, a contabilidade pública ela é regida lá, na Secretaria do Tesouro Nacional. Né? Ela começou com a portaria 184, né, de 2008, foi quando o Conselho Federal começou a baixar as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. E, na verdade, o próprio órgão federal não dá essa atenção que o Conselho... Não sei se falta uma aproximação, se é má vontade. Eu queria entender o que é, sabe, Salésio? Sei qual que é essa... Tanta coisa importante e o Conselho deixando passar. Agora aqui eu venho para vocês. Tem essa mensagem final, né, que eu gosto de usar ela nas minhas palavras. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O que quer dizer com isso? Quando o gestor é correto, né, por exemplo, você tem um orçamento do Rio de Janeiro, eu tive o prazer de pegar ele aqui, é dinheiro demais que tem no Rio de Janeiro, não é? Às vezes vocês não sabem, ou sabem quanto que é o orçamento do Rio. Vocês têm noção? Sabe, Lúcio? Sabe não, rapaz? Olha aí, os meninos tudo felizes aqui no Rio, Lúcio. Rapaz do céu. É dinheiro, viu, Lúcio? O povo aqui era para estar feliz, rapaz. Vou falar para você, você vai cair de costas. Você tem nós. Orçamento, é a Lei 7.210. Lei Orçamentária Anual do Estado do Rio. Sabe quantos milhões, Lúcio? 79 bilhões. É o orçamento do Rio. E da prefeitura, vocês têm noção? Hã? Olha ele aqui, ó. Estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro. Vocês têm noção do orçamento? Não. 30 bilhões e 965 milhões. Então, hoje, pelo que diz aí, é melhor ser prefeito do Rio do que ser governador. Então, olha a força aí do contador público, hein? Então, eu acho que nós temos que espaço, Salésio, de amanhã discutir essa questão, essa unificação da grade curricular no Brasil de contabilidade. Não tem uma faculdade que a grade é igual, Lúcio. Nós temos lá na capital 6 faculdades, sendo 4 presencial e 2 telepresenciais. Nenhuma, eu peguei as grades curriculares, nenhuma bate com a outra. Não sei se isso é permitido, Salésio? Incrível, a contabilidade pública continua sendo um semestre, rapaz. Diante de tanta coisa importante que está tendo. Então eu queria pedir para vocês, assim, que também, igual vocês duas novas, que eu tenho certeza que vai ter amigos, pede para conhecer essa questão da contabilidade pública. Ela é importante. Vê o artigo 70 e 71 da Constituição e mostra a importância que é, até porque... Para mostrar para o acadêmico dentro da faculdade, eu vou voltar da aula agora. O semestre que vem, já estou intimada a voltar.
Então, eu vou assumir outro órgão só interno, vou sair da área de fiscalização, vou ficar só internamente e já me intimar lá 2 faculdades, eu vou voltar da aula. Então, eu sou muito zeloso nessa questão. Eu acho que a área pública ela tem que crescer mais, né? Somos hoje um percentual muito pequeno, diante da gama que é da importância do contexto. O controle interno tem que ser um contador, né? Por esse próprio decreto, esse próprio projeto de lei que está mudando, vai ser exigência para ser contador. Então, são boa remuneração. Para você ter uma noção, hoje, a área pública é o que eu falei para vocês, tanto a nível de empresário, dono de escritório da área pública, ou como servidor de carreira. Por exemplo, vai ter um concurso na Assembleia Legislativa lá do Tocantins, o bacharel hoje vai entrar ganhando R$ 9.000 para trabalhar 6 horas. Não é um mau salário, né? Início de carreira para contador da Assembleia. Então, é dizer isso para vocês. Eu fico feliz, Salésio, de estar aqui, viu? E que eu gostaria, assim, de que alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, estou aqui também para poder responder. A gente tem um bom conhecimento nessa área como técnico. Não é muito meu forte de expor, eu gosto mais é de fazer o trabalho, de ler. Viu? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui, posso responder à altura. Diploma?